Bonjour mes amis, ça va? Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les 15 verbes pour parler comme en français. Então quer dizer que existem só 15 verbos para falar como os franceses? Não, claro que não, né gente? Existe muito mais. Mas esses, na minha experiência, foram os que eu mais ouvi. Esses verbos são utilizados em contextos mais reservados com família ou com amigos. Então, eles são realmente chamados verbos familiers. Se fringuer, se fringuer. S'habiller, se vestir, mettre ses vêtements. Je me fringue très bien pour sortir le soir. 2. Flipper. Flipper, ça veut dire paniquer. Entrar em pânico, não tá legal, deu cagaço, tô tremendo na base. Flipper. Par exemple, je flippe à chaque fois que j'ai un examen. Je déteste les films d'horreur. Ça me fait flipper. 3. Galérer. Ou então, ramer. Galérer. Ou ramer. Quer dizer, ter dificuldade em algo que você está fazendo. Eu diria passar um perrengue. Puta perrengue. Tô passando um perrengue danado. Je galère. Dans la vie, il galère beaucoup. Mas é verdade que os franceses utilizam um sentido mais geral, de passar uma dificuldade geral. Je galère avec mes exercices de français. Nesse mesmo contexto, nós temos o ramer. Je rame quand je dois m'exprimer en français. 5. Trimer. Bosser dur. Trimer. A ideia de um trabalho mal remunerado, muito trabalho, excesso de horário, sem repouso. Trimer. Existe também o verbo bosser, que é trabalhar, mas não chega a ser pénible como trimer. Il a trimé toute sa vie pour faire quelques économies. Il a beaucoup trimé pour payer les études de ses enfants. Assurer. Assurer, ça veut dire estar à altura da situação. Eu entendo como arrasar, lacrar. Ah, lacrou, tá, assuré, tu as assuré. Lacrou, arrasou, fez muito bem. J'ai assuré à mon examen de français. Il assure en informatique, c'est un petit génie. E tem realmente o assurer, essa ideia de performance. Picoler é simplesmente beber bebida alcoólica, tomar uns goró, tá? Tomar uns goró. Agora, porém, picoler, usado sozinho, pode dar o sentido de uma pessoa alcoólatra. Monsieur Dantec, il picole. Se não, os jovens podem dizer le samedi soir on picole beaucoup. Nesse sentido, não quer dizer que é alcoólatra. Ou sim, depende. Je sais pas. Je sais pas trop. Tu picoles, toi? Moi, un peu. Puer. Puer é o seguinte, é feder. Tá fedendo. Fede. Ça pue. Ça sent mauvais. Tá bom, não cheiro, tá ó. Ça sent mauvais, ça pue. Se barrer. Se barrer, que significa, ao meu entendimento, vazar. Eu vou dar o fora. Tem outras maneiras de falar vazar, dar o fora, mas eu particularmente escuto muito se barrer. Je me barre. Para vazar, ir embora, partir. Se barrer. E também, nesse mesmo sentido, se tirer. Ça pue ici, je me barre. Ça pue ici, je me barre. Atenção, não diga isso na tua empresa. Se você trabalha com franceses, não diga isso para os amigos, ou um superior, um colega de trabalho, que você não tem tanta intimidade, porque, como eu disse para vocês, estes verbos que estou apresentando são verbos usados em contextos familiares, com amigos, ou com quem você tem mais intimidade. Frimer, ou então se la péter. Significa querer impressionar alguém. Erguer o peitinho, eu sou ótimo, eu sou o cara, je frime. Querer se mostrar. Porque comprou um relógio, um carro novo, e aí gosta de se vangloriar e se achar. Até tem um adjetivo que é o frimeur. Il est un frimeur. Uma atitude, ter uma atitude pretensiosa face a alguma coisa. Il frime avec sa nouvelle voiture. Lá você acha que tá todo pavãozinho. Pavão, tá? Il se la pète avec sa nouvelle voiture, avec sa nouvelle montre. Il se la pète. Il frime. Se faire anarquer. Ou então, se faire avoir.
Anarquie, enganar, roubar alguém, enganar alguém, enganar para roubar. Quando utilizamos com o verbo se faire, nesta intenção, ele significa deixar-se enganar. Le vendeur m'a dit que c'était une voiture neuve, mais en fait, elle n'était pas. Je me suis fait arnaquer. Nesse mesmo contexto, poderia dizer je me suis fait avoir. Caiu nessa, eu caí nessa. Não caia nessa, ne te fais pas avoir. Não caia nessa, amigo, ne te fais pas avoir. Ou então, ne te fais pas anarquer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não deixe de participar, indicando também quais são as outras expressões que você já ouviu num filme, numa série, numa propaganda ou então com colegas franceses. Bisous e à la prochaine!